Capítulo 3 do arrendamento de imóvel rural por estrangeiros. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 433. Os contratos de arrendamento de imóvel rural serão necessariamente formalizados por escritura pública quando celebrados por pessoa física estrangeira residente no Brasil, pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil e inciso 3, pessoa jurídica brasileira da qual participe, a qualquer título, pessoa estrangeira física ou jurídica que resida ou tenha sede no exterior e possua a maioria do capital social. Parágrafo único. Os tabeliães responsáveis pela lavratura de escritura pública relativa a arrendamento de imóveis rural por pessoa constante no caput deste artigo observarão o disposto no artigo 23 da Lei 8.629, de 1993, bem como os requisitos formais previstos no artigo 92 e nos seguintes da Lei número 4504, de 1964, regulamentada pelo Decreto 59.566, de 1966, e o artigo 215 do Código Civil de 2002. Artigo 434. Será exigida autorização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, mediante requerimento do interessado em arrendar imóvel rural, nas hipóteses previstas no Decreto 74965, de 26 de novembro de 1974, ao dispor sobre a aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Parágrafo único. O prazo de validade da autorização do INCRA é de 30 dias, período em que deverá ser lavrada a escritura pública, seguindo-se o registro obrigatório da circunscrição da situação do imóvel, no prazo de 15 dias contados da data da lavratura do instrumento público. Artigo 435. Os cartórios de registro de imóveis inscreverão os contratos de arrendamento de imóvel rural celebrado por pessoa indicada no artigo 375 deste Código, no livro de registro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, na forma prevista do artigo 15 do Decreto 74.965, de 1974. Parágrafo único. Os requisitos relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes serão feitos em todas elas, devendo constar dos registros essa circunstância. Artigo 436. Trimestralmente, os oficiais de registro de imóveis deverão remeter às Corregedorias Gerais da Justiça, a que estiver subordinados, e à repartição estadual do INCRA, informações sobre atos praticados relativos a arrendamento de imóvel rural por pessoa de que trata este capítulo. Parágrafo único. Quando se tratar de imóvel situado em área indispensável à segurança nacional, será necessário o assentimento prévio da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Capítulo 4. Da descrição de imóveis públicos federais na Amazônia Legal. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 437. O requerimento de abertura de matrícula de gleba pública federal na Amazônia Legal, quando inexistente registro anterior formulado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, ou pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, MDA, deverá ser instruído com os seguintes documentos. A linha A. Declaração de inexistência de registro anterior do imóvel, instruída com a portaria de arrecadação da gleba expedida pelo órgão competente da União. A linha B. Número código de cadastro da gleba pública federal no Sistema Nacional de Cadastro Rural, SNCR. C. Planta e memorial descritivo do perímetro da gleba pública federal, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites da gleba georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional, conforme fixado pelo INCRA. A linha D. Certidão de inexistência de registro para o imóvel expedida pelo oficial de registro de imóveis da circunscrição anterior, quando ocorrida alteração da competência. Parágrafo 1º. Para instrução do requerimento, o oficial de registro de imóveis competente para o registro deverá consultar diretamente os assentamentos que mantiver, inclusive para efeito de verificação da inexistência do registro anterior para o imóvel, sendo vedada a exigência de apresentação de certidões do arrendamento
dos arrendamentos existentes em sua própria serventia. Parágrafo 2º. A abertura de matrículas deverá ser requerida em todas as circunscrições dos registros de imóveis em que a gleba estiver localizada. O registro de demarcação judicial de gleba situada na Amazônia Legal e de titularidade da União, quando inexistente registro anterior, será promovido conforme o procedimento previsto na legislação específica. Artigo 439. O requerimento de averbação de descrição georreferenciada de gleba pública federal na Amazônia Legal, formulado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, ou pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, MDA, deverá ser instruído com as seguintes informações e os documentos. A linha A, indicação do número de matrícula da gleba pública federal. A linha B, planta e memorial descritivo do perímetro da gleba pública federal com anotação de responsabilidade técnica, ART, do profissional responsável contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional conforme fixado pelo INCRA. A linha C, certificação ou declaração expedida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, ou pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, MDA, de que o memorial descritivo da gleba pública federal é referente apenas ao seu perímetro originário. A linha D, número código de cadastro de gleba pública federal no Sistema Nacional de Cadastro Rural, SNCR. A linha E, o número do assentimento do Conselho de Defesa Nacional, CDN, quando se tratar de gleba inserida em faixa de fronteira, se houver, para efeito de averbação na matrícula. Parágrafo 1º. Sendo necessário, o oficial de registro de imóveis competente para a averbação deverá consultar diretamente os assentamentos que mantiver, sendo vedada a exigência de apresentação de certidões dos assentamentos contidos em sua própria serventia. Parágrafo 2º. Mediante o requerimento do órgão fundiário federal, a averbação da descrição georreferenciada do imóvel poderá ser promovida nas matrículas já abertas para a gleba pública federal, sendo, nessa hipótese, dispensada a abertura de nova matrícula. Parágrafo 3º. A averbação deverá ser requerida em todas as circunscrições do registro de imóveis em que a gleba estiver localizada. Parágrafo 4º. Atendidos os requisitos legais, na hipótese do parágrafo 3º deste artigo, o Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária, INCRA, ou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, poderão requerer o desmembramento do registro da gleba localizada em mais de uma circunscrição, instruindo o requerimento também com memorial descritivo e a planta da parcela do imóvel que se localizar em cada uma das circunscrições do registro imobiliário. Artigo 440. O requerimento de abertura de matrícula para a gleba pública federal na Amazônia Legal, ainda não matriculada, de que figure como titular a União ou de averbação de descrição georreferenciada de gleba pública federal, já registrada como de propriedade da União, tratados nessa seção, será formulado diretamente ao oficial de registro de imóveis competente para a circunscrição em que situado o imóvel. Parágrafo 1º. O requerimento será recepcionado e lançado no livro 1, protocolo, observada a rigorosa ordem cronológica de apresentação dos títulos. Parágrafo 2º. A qualificação negativa do requerimento de abertura de matrícula para a gleba pública federal, que ainda não for objeto de registro em registros de imóveis, mediante formulação de exigência, deverá ser manifestada por meio de nota de devolução fundamentada em até 15 dias contados da data do protocolo, aplicando-se, se for requerida suscitação de dúvida, o disposto no artigo 198 e nos seguintes da Lei 6.015 de 73. Parágrafo 3º. A qualificação negativa do requerimento de averbação de descrição georreferenciada de gleba pública federal mediante formulação de exigência deverá ser manifestada por meio de nota de devolução fundamentada em até 15 dias contados da data do protocolo.
Parágrafo 4º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo 3º deste artigo, inciso 1, sendo apresentada manifestação de discordância com a recusa de averbação da área georreferenciada pelo órgão público federal, o oficial de registro de imóveis remeterá o procedimento ao juiz competente que decidirá sobre a averbação de plano ou após instrução sumária. Inciso 2, não havendo manifestação do órgão público federal, a prenotação será cancelada após o decurso de 30 dias contados da data do protocolo.